Boa noite. Boa noite. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando também através da internet. Fala no microfone aqui. Não tá? Agora deu? Então, boa noite. Eu sou Isabela, eu sou psicóloga, sou professora na Faculdade Arnaldo e sou associada do Instituto DH, Promoção, Pesquisa, Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania. E estamos começando mais um Psicologia em Foco, que é um ciclo de debates que acontece aqui no Conselho Regional de Psicologia semanalmente, toda quarta-feira. É um ciclo de debates que é organizado pelas comissões do Conselho Regional de Psicologia. Então, é um espaço de discussão, interlocução e aproximação entre diversos atores e busca abordar temas de interesse para a psicologia e contribuir no aprimoramento de nossas práticas e reflexões. Este Psicologia em Foco, especificamente, foi organizado pela Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, coordenada pelo Felipe de Melo Lopes. Agradeço ao convite do Conselho Regional de Psicologia, que chegou até mim através do próprio Felipe e da Carolina Mello. Então, essa é a última edição do mês de maio, que é um mês nacionalmente dedicado à luta antimanicomial. E o tema do encontro de hoje é as novas políticas no campo da saúde mental e as velhas soluções para o sofrimento humano. É um tema urgente no atual contexto que vivemos, né? E que requer de todos nós um cuidado extremo com a qualidade das informações que a gente produz e difunde, né? Então, esse encontro de hoje também me traz a expectativa de eu aprender muito. Acho que é um privilégio estar mediando uma conversa, né, com a Viviane Almeida e o Guilherme. Viviane Maciel, não consigo. Então, eu vim, né, com essa expectativa de aprender também. A Viviane Maciel, ela é psicóloga, especialista em saúde mental e psicanálise, mestre em saúde pública e é trabalhadora do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais e militante da luta antimanicomial. O Guilherme é historiador e integrante da Frente Mineira sobre Drogas e Direitos Humanos. Então, os convidados têm cerca de 20 minutos para fazer a exposição e depois disso a gente abre para o diálogo, para a conversa aqui. Eu vou passar a palavra primeiro para a Viviane. Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Eu estive na Psicologia em Foco há uns meses atrás, falando também sobre essas mudanças políticas. Mas é um prazer estar aqui dividindo a mesa com o Guilherme e com a Isabela. Estou me sentindo em casa hoje. Eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês, pegando essa história, né, esse nome da mesa, né, as novas políticas no campo de saúde mental e as velhas soluções para o sofrimento humano. Vou tentar localizar um pouco o que é a nossa política de saúde mental e o que está acontecendo no panorama atual com as implicações disso para a assistência à saúde. Então, vou tentar focar um pouco nessa questão da assistência à saúde, contando que meu colega Guilherme vai falar um pouco mais sobre a política de drogas. Então, a gente faz um pouco essa divisão e consegue ter um debate legal. Então, a história da política de saúde mental é uma coisa que a gente precisa retomar para falar desse assunto, porque ela é relativamente recente, mas ela é muito densa e é uma história muito importante. A política de saúde mental brasileira tem aproximadamente 40 anos, não é tanto tempo assim, mas são muitos anos de luta e de trabalho para que a gente chegue ao ponto da política que a gente tem hoje. Há 40 anos atrás, a gente tinha aproximadamente 90 mil leitos psiquiátricos, grande parte, sua maioria, hospitais privados, e era basicamente isso que era assistência psiquiátrica às pessoas com transtorno mental, hospitais psiquiátricos e leitos. Então, era uma política baseada na exclusão, na internação e no isolamento. Isso há pouco mais de 40 anos. A gente sabe que isso ainda não foi totalmente ultrapassado, mas a gente tem muitos avanços. Nessa época, a gente tinha o segundo maior gasto com internações, então eu queria pontuar essa questão do recurso ao longo de toda a minha fala, né? Assim, como que a questão financeira está sempre permeando a questão da política, a gente não pode desvincular uma coisa da outra.
Então, quando se começa a pensar na mudança de uma lógica, a gente tinha um gasto enorme com uma política de internação e para instituições privadas. Então, esse era o nosso cenário. A chamada indústria da loucura, né? Era ganhar dinheiro, produzir em cima do corpo, né, dos corpos das pessoas, das internações. A partir da década de 90, mais especificamente nessa época, começa-se a substituição desses hospitais por uma rede mais complexa que a gente conhece hoje. E aí a gente tem como pontos principais a publicação de uma lei federal, que é a nossa Lei 10.216, e a nossa Lei Mineira 11.802. Então, era uma substituição de uma lógica de violência, de reclusão, por uma construção de uma alternativa, de uma substituição dessa lógica por uma lógica baseada na liberdade, territorializada, de cuidado amplo, diversificada, comunitária, enfim, coisas que a gente está acostumado a falar sobre a história da saúde mental, mas que é importante remontar. Por quê? Porque a gente tem em 2011 a publicação da Portaria 3088, que vai reunir isso que já vinha sendo construído e chamar isso de Rede de Atenção Psicossocial, que é como a gente se refere hoje, né, a RAPS. Mas essa 2011 é uma reunião disso, um consolidado de uma construção longa que vem sendo feita ao longo desses anos. Por que eu estou remontando essa história até muito rapidamente, né? De uma complexidade enorme, mas eu estou trazendo alguns pontos para dizer que isso que está acontecendo hoje, que eu vou começar a contar um pouco das mudanças, é uma tentativa clara de destruição de uma lógica que foi construída a duras penas. Então, todo um trabalho feito, coletivo, construído junto com a sociedade, com os usuários, trabalhadores, familiares, de um momento para o outro. É claro que a gente consegue fazer uma leitura de algumas coisas ao longo do tempo que foram acontecendo, né? Não é a publicação de uma portaria que destrói essa política, né? É todo um arranjo político que vem acontecendo desde 2014, mas é muito pouco tempo para tanta construção, assim, para uma mudança tão brusca. Então, no final de 2017, me atendo agora à questão da legislação, é publicada uma portaria muito importante para a nossa discussão, no que diz respeito à rede, que é a portaria 3588 do Ministério da Saúde, que vai fazer mudanças na nossa rede. Então, voltando ao que eu vim falando, toda essa construção da Lei 10.216, da Lei 11.802, da Portaria 3088, ela é feita no coletivo. Então, publicar-se uma legislação é o final de uma construção, né? Sempre vinha sendo assim. Então, a gente tem vários coletivos nacionais, regionais, estaduais, que participam dessa construção. O SUS é feito assim. A história do SUS, a gente entende que ele tem que ser feito assim. E aí, no final de 2017, a gente tem uma portaria publicada numa lógica completamente diferente. Uma portaria que não foi construída coletivamente, né, e ela traz alterações muito importantes, que tem um impacto direto na vida dos nossos usuários, na nossa vida como trabalhadores, enfim, de todos nós. A portaria 3588, então, ela vai direcionar a política de saúde mental no sentido de um enfraquecimento desses serviços que são substitutivos ao hospital psiquiátrico e substitutivos a qualquer lógica manicomial, direcionando novamente a um cuidado na lógica manicomial. E eu vou falar alguns pontos que essa portaria traz que nos faz pensar isso, né? Como que isso acontece nessa portaria? Ao contrário de toda essa construção feita nos 40 anos, ela acontece de uma forma nada democrática, exclusivamente determinado por um segmento, né, de corporação médica, que é quem é chamado a participar dessa discussão, ignorando as demais categorias profissionais, os conselhos de saúde, outras entidades representativas que sempre estiveram presentes e que são muito importantes nessa construção. A origem dessa portaria, então, rompe com os traços constitutivos da reforma psiquiátrica, que é o necessário diálogo com a sociedade. Então, como que o que eu estou chamando de uma armadilha assim, da portaria? Eu tentei fazer uma construção para a gente pensar o que aparece nela e qual que seria um pouco a minha leitura dos resultados disso. Primeiro ponto, ela inclui na RAPS um dispositivo que se constitui a partir da lógica manicomial, que são as unidades ambulatoriais.
Então, o bom e velho ambulatório volta a fazer parte da rede. O ambulatório e o hospital dia. É um serviço, um dispositivo que a gente conhece de 40 anos atrás, que ainda existe nos nossos municípios, mas que a gente vinha construindo uma alternativa a isso. Então, todo lugar que existe um ambulatório, quem trabalha com gestão ou que trabalha na ponta, sabe que é um lugar que atrapalha a rede a funcionar em rede. Né? Então, é um dispositivo que atrapalha a interlocução entre a rede, a construção de um projeto terapêutico em equipe. E aí, isso, apesar de continuar existindo em alguns pontos, era algo a ser superado. Existia uma direção de trabalho para que se pudesse superar isso e realmente fazer um trabalho em rede. Essa portaria recoloca o ambulatório na nossa rede. E aí, o que isso significa, gente, quando eu falo recoloca na rede? Significa prever incentivo financeiro, colocar ele dentro, como composição de uma rede, mesmo que não se faça uma previsão de como isso vai se articular, né? Assim, o ambulatório não se articula em rede. No ambulatório, você atende dentro do consultório e você não discute caso. Então, é cruel, assim, a forma que se faz, né? A construção que se faz. Você coloca dentro da RAPS, que é uma rede de atenção psicossocial, como se aquilo bastasse. Mas a lógica do serviço que está ali dentro da rede não conversa, não faz rede. Então, o que eu estou colocando como resultado disso? Então, a gente sabe que o ambulatório ele gera fila de espera, ausência de construção de projeto terapêutico, restringe o atendimento à crise, que é um ponto importante do trabalho na rede, principalmente porque, não sei se vocês têm muito contato com municípios menores, mas a questão do recurso sempre pesa muito. Então, você acaba tendo que fazer escolhas na hora de fazer gestão. Então, você não vai conseguir ter tanto um CAPS quanto um ambulatório. Você vai ter que fazer escolhas. E aí, a escolha do ambulatório acaba parecendo mais fácil. Né? Você atende um anseio sem muita discussão e não constrói uma rede que dá muito mais trabalho, que demanda um pouco mais de se debruçar sobre. Então, além disso, ele desarticula a rede, o ambulatório desarticula a rede, porque são pessoas que acabam ficando isoladas, e aí ou você vai ter crise, você vai estar dentro do consultório, ou você vai ter crise. E aí o resultado disso é a desassistência e um aumento de demanda por internação. Né? Assim, essa é um pouco a perspectiva de se implantar ambulatórios, de se colocar ambulatórios na rede. Junto com isso, a portaria cria também um dispositivo que se chama CAPS AD4. O CAPS AD4, eu estou fazendo muita referência aqui, acabei não falando ainda, a um documento do Conselho Estadual de Saúde, que foi construído pela Comissão Estadual de Reforma, que são os comentários sobre a portaria 3588. E aí, nesse documento, a gente chama o CAPS AD4 de banco sanitário. Por quê? Porque é um serviço médico-centrado, com uma complexidade, com um tamanho, não é uma complexidade, mas um tamanho muito grande, é um serviço caro, com muitos médicos, com divisão de trabalho por uma lógica especializante, né, de especialidades, e que vai na contramão do que é um CAPS. Assim. Ele se propõe a ser completo. Né? Assim, então, atender em cena de uso, lá dentro da cena de uso, e fazer todo o trabalho necessário, travestido de dar conta de uma demanda sozinho. E aí, o que é a leitura que eu estou fazendo aqui disso? De que esse serviço de grande porte médico-centrado, ele vem com a intenção de substituir em grandes centros, porque é um serviço para grandes centros, uma alternativa que é muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais delicada, que seria você ter a possibilidade de um CAPS AD3, que vai ter a hospitalidade noturna, junto com um consultório de rua, que vai fazer uma abordagem na rua, vai chegar ao usuário, vai conseguir ter acesso e fazer vínculo, e a unidade de acolhimento, por exemplo, que vai ser para um outro momento para alguns usuários, em alguns casos, numa construção. Ou seja, ao invés de você ter vários serviços com grande complexidade, podendo fazer rede, você cria um serviço só, grande, de grande porte, com muito médico, com a intenção de dar resposta, que na verdade você não dá. Então, qual que é o resultado, uma previsão de resultado, né, um prognóstico que eu estou dando aqui? Um afastamento dos usuários mais vulneráveis, ou seja, quem mais precisa da gente não vai estar com a gente, porque né, um usuário de drogas, uma pessoa que está vulnerável, que precisa de ajuda, não vai procurar um lugar desse. Né? Assim, não é assim que se faz abordagem, não é assim que se faz vínculo.
E um aumento da demanda por internação. Né? Então, é isso. Essa armadilha toda chega num aumento de demanda por internação. Um outro ponto, a alteração dos parâmetros de implantação e funcionamento de leite em hospital geral. Para Minas Gerais, isso é muito relevante. Por quê? Porque a gente tem muitos municípios, no Brasil inteiro, mas em Minas Gerais especificamente, muitos municípios pequenos, de pequeno porte, com hospitais de pequeno porte. E aí os parâmetros que a portaria coloca, que são no mínimo 8 leitos, com um mínimo de ocupação de 20%, e ainda uma taxa de internação de 80%. Então, faz algumas modificações que torna inviável a implantação de leitos do hospital geral na maioria dos hospitais de Minas. Isso, por si só, já é um grande problema, porque a gente tem muitos CAPs 1 e 2, né, que são CAPs que não funcionam 24 horas e que contam com essa retaguarda noturna no final de semana. Então, ou seja, ele destrói a possibilidade de um CAPs dar resposta integral. A maioria dos CAPs. Fora isso, onde se pode ter, né, o hospital tem porte para ter 8 leitos e tudo mais, você ainda tem um impulso a formar pequenas enfermarias. Então, quanto mais leito você tem no hospital, mais difícil é você fazer um trabalho para fora. Fazer um trabalho realmente articulado com o CAPS, realmente articulado com a rede. Então, isso tem que ser exceção. Para municípios maiores, que realmente tem uma demanda que aquele hospital dê conta de fazer esse trabalho com tantos leitos, né, com 8 ou mais leitos, isso precisa ser uma exceção para que o trabalho seja bem feito. Não dá para a gente pensar todo hospital que tenha leito com 8 leitos. Então, o resultado é a criação, né, de pequenos hospitais dentro dos hospitais gerais, pequenas enfermarias isoladas e que não façam integração com a rede, e um aumento da demanda por internações psiquiátricas. Né? Além de formar pequenas enfermarias dentro do hospital geral, a gente sabe que se não articula com a rede, se o CAPS não dá um suporte, o hospital geral não vai ficar com esse usuário. Né? O hospital geral vai demandar internação no hospital psiquiátrico. Então, são 3 pontos da portaria. E o 4º ponto, que aí o prognóstico vai todo levando para isso, é que, além disso, a portaria faz um incremento ao recurso para internações psiquiátricas. Então, tem toda uma construção para se destruir a rede, né? Então você enfraquece o serviço, dificulta a formação de rede e incentiva os leitos que já existem. Então, na portaria 3588, já há um incremento no valor das diárias dos hospitais psiquiátricos. E depois disso, na portaria 2434, ainda há um reajuste de até 60% no valor das AIHs de pacientes internados por mais de 90 dias. Então, a longa permanência que tinha ficado de fora na 3588, eles voltam atrás e também incrementam o valor para essas internações. Ou seja, é uma evidente estímulo às longas internações, que ainda se passa longas internações, e inviabiliza a reinserção sociofamiliar. Então, a ideia é que existem casos, né, a leitura muito clara de que existem casos que precisam de uma internação de longa permanência, que precisam ficar fora da sociedade. Então, essa portaria, né, e outras publicações que vêm sendo feitas, elas têm um tom muito brando, né? A gente lê projeto terapêutico singular, a gente lê vários termos que são da nossa linguagem, assim, né, do serviço substitutivo, mas, na verdade, é um engodo. Né? Assim, então, eu acho que é muito importante a gente ter espaço para falar disso, porque a gente precisa estar atento. A gente tem falado muito isso, né? De estar atento, e a gente precisa realmente estar atento. Porque essa construção que eu estou fazendo aqui é para mostrar, porque se você lê a portaria, não sei se vocês já leram, você não tem de cara essa percepção. Mas se você vai fazendo uma costura, você vê que é uma construção para se destruir a rede e se valorizar o hospital psiquiátrico. Isso, para mim, está muito claro. Depois a gente pode discutir um pouco, acho que vai ser legal. Mas a minha leitura é essa, de que as coisas aconteceram dessa forma. Então, em 2017, né? Final de 2017. De lá para cá, outras mudanças foram sendo feitas, e aí agora, mais recentemente, em relação à política de drogas. Acho que o Guilherme vai falar um pouco mais detalhadamente disso, mas eu queria fazer alguns comentários. Assim. A mudança, a gente teve recentemente a publicação de um decreto que altera a política sobre drogas no país, e aí em todas as instâncias, também recaindo sobre assistência à saúde, mas com outras implicações
tangentes, né, que acabam chegando na gente. E é um ponto que a gente tem que estar muito atento. O que eu queria comentar sobre isso? Isso tudo que eu falei da RAPS, que existe hoje, mesmo com as alterações, e a gente vai tentando fazer arranjos com essas alterações, ela se baseia em alguns pressupostos, assim, de cuidado integral, gratuito, em liberdade, em rede. E aí, em relação aos usuários de drogas, tem um ponto que é muito importante, que a RAPS ela pressupõe o tratamento de uso problemático, de uso de problemas relacionados ao uso de drogas, tendo que envolver o poder público, as instituições em geral, né, em que esse usuário circula, e o próprio indivíduo na sua comunidade. Então, esse pressuposto é muito importante para a gente pensar se isso se mantém, se não se mantém. Quando isso se altera, a gente tem muitos efeitos no nosso dia a dia e na vida desses usuários. A RAPS também, então, em relação aos usuários de drogas, ela é orientada pelo respeito à autonomia, que é uma palavra fácil de falar, mas muito difícil de se sustentar, né, na prática. Quando se trabalha com usuário de drogas, você sustentar realmente a autonomia em relação ao uso, em relação à circulação, à vida, às decisões. Mas a RAPS, até então, vinha sendo orientada dessa forma. Entendendo que o uso de drogas ele é causado por inúmeros fatores sociais, biológicos, e que não existe um só fator que determina isso. E que a gente precisa ter múltiplas frentes de cuidado. Então, a gente não precisa ter tratamento só, né? Não é um tratamento de uma doença como em outras situações. A gente precisa ter frentes de cuidado, a gente precisa ter ações de reinserção, de trabalho, renda, e aí a redução de danos entra como um ponto muito importante para a gente nesse cuidado aos usuários de drogas. Estou falando isso porque esse decreto retira da política a redução de danos, né? Então, a redução de danos, enquanto uma estratégia, ela sai da política, mas isso é um pouco mais complexo do que isso, né? A gente não tem como falar que esse decreto ou qualquer pessoa acabe com a redução de danos, porque isso saiu num decreto, né? Acho que a gente pode discutir isso, acho que é um tema legal, mas para a gente dizer que a redução de danos é uma ética, assim, né? Uma ética de trabalho, é uma ética de cuidado, que isso, né, que se ter um decreto onde isso não está mais na política é muito sério, muito importante, mas isso não é decisivo, né? Assim, não precisa ser decisivo. A redução de danos, então, esse decreto que retira da política a redução de danos, entre outras coisas, ele vai colocar a abstinência como a única política pública para os usuários, reafirmando a prioridade das comunidades terapêuticas e incentivando o retorno a uma lógica manicomial. Então, o decreto vai incentivar o financiamento de comunidades terapêuticas, que são instituições que não são instituições públicas, né, de interesse privado, e sem uma lógica de cuidado, né, sem um reconhecimento público, sem a gente... Não é um serviço público. Então, a redução de... Enfim, então são essas duas prioridades, do financiamento de serviços não públicos numa lógica manicomial e colocando a abstinência como a única possibilidade. A redução de danos, então, que é um tema que é muito importante nessas mudanças, ela pode ser vista como uma resistência, né? Assim, aí fazendo uma volta e pensando no trabalho dos profissionais na rede, a redução de danos não é algo que exclui a abstinência ou que exclui qualquer possibilidade. Ela pressupõe, pelo contrário, a autonomia, pressupõe o sujeito de direitos, pressupõe o respeito, e aí, a partir desses pressupostos, a redução de danos possibilita qualquer tipo de construção. Então, por isso a gravidade da gente não trabalhar com essa estratégia, né? Assim, a redução de danos, ela dá muito mais trabalho, porque... e a partir da redução de danos, diversas decisões podem ser tomadas e construções podem ser feitas, mas todas essas construções pressupõem um trabalho singular e respeitoso, né? A última coisa que eu queria falar é que, como parte do SUS, e aí uma coisa para a gente trazer para a discussão também,
a RAPS ela vai depender de investimento público. Então, a gente está num momento de forte limitação de recursos, desde a publicação da PEC do Teto de 2016, onde limitado o recurso para a saúde e outras áreas, começa-se mais ainda uma disputa por recurso. Então, a gente tem uma importância maior ainda nesse direcionamento do recurso. E aí, exatamente nesse contexto, é feito um direcionamento de recursos para instituições que não são públicas, para comunidades terapêuticas e outras lógicas de tratamento. Então, também isso é uma coisa que tem que estar no nosso campo de discussão. O recurso, nesse momento, e sempre na construção de uma política, ele não é um ponto qualquer, é um ponto muito decisivo. Então, o nosso trabalho pela RAPS, a construção coletiva é muito importante e ela precisa passar pelo financiamento. Né? Sem financiamento, o que a gente tem é essa possibilidade de se ir destruindo a rede e tornar um discurso de que ela é inviável mais fácil. Né? A disputa, então, pelo recurso agora é uma disputa mais do que nunca de poder, né? Tem ideologias por trás desse direcionamento de recurso, e limitar esse recurso é um projeto de destruição do SUS e da rede de saúde mental. Saídas. Só para não dizer que não falei de saídas, assim, né? Eu acho que a gente tem que ir para os debates, para as discussões, pensando no que a gente tem a ver com isso, como a gente pode se implicar nessas situações, e eu tenho 3 coisas para pontuar assim, que eu tenho pensado como possíveis. Uma é se aproximar do controle social. Acho que dentro dessa construção toda que eu trago, né, tento trazer um pouco do SUS, o controle social é onde a representação dos usuários e da população, da sociedade como um todo, ela tem que se fazer presente de uma maneira mais formal. Então, a gente tem os conselhos de saúde em Minas Gerais com a Comissão Estadual de Reforma, uma organização que vai pensar a saúde mental a partir do controle social, as comissões municipais de reforma, que alguns municípios já têm, e que é um local de discussão importante da gente se aproximar. Uma outra frente é a busca pelos coletivos. Acho que a gente se aproximar dos coletivos é muito importante, a gente estar junto com o movimento social é fundamental, porque não dá para a gente militar por rede social, né? Assim, isso não tem efeitos mesmo. Acho que isso tem acontecido muito. E é muito importante a gente estar de corpo nas coisas, a gente estar aqui discutindo e conseguir estar nos movimentos. Quero falar de 3 especificamente de Minas Gerais, que eu acho que é importante a gente saber que existem, saber que estão discutindo essa temática que a gente está discutindo aqui, que é a Frente Mineira sobre Drogas e Direitos Humanos, que o Guilherme está aqui representando hoje, o Fórum Mineiro de Saúde Mental e a Associação de Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais, a SUSAM. São só 3, temos outros coletivos. A discussão da saúde mental e da saúde precisa perpassar outras discussões, como da educação, da privatização, outros. A gente precisa conseguir dialogar com coletivos, então acho que essa é uma estratégia legal. E uma terceira é uma coisa que a Isabela adiantou um pouco, que é buscar conhecimento. E aí a informação é um ponto que está sendo muito utilizado de uma maneira ruim. Né? A gente tem pesquisas importantes sobre esse tema, a gente tem gente bacana falando sobre isso, e a gente tem muita gente deturpando informações. A gente, muito recentemente, teve um ministro, Osmar Terra, falando que não reconhece uma pesquisa da Fiocruz super importante sobre o uso de drogas no país, e isso não pode ser... Tem que ser um escândalo para a gente. Assim. Se a gente tem o mínimo respeito pelo trabalho que a gente faz, a gente tem que se escandalizar com isso. Então, além de se escandalizar, eu acho que é ter o cuidado de procurar informações, de conseguir disponibilizar informações, pesquisas interessantes, bibliografia interessante, o que tem se produzido sobre isso, a gente ter esse cuidado de disseminar e de procurar com atenção. E eu acho que é isso. São esses 3 pontos de saídas que eu pensei para a gente conversar e finalizo minha fala. Obrigada, Viviane. Guardem as perguntas. Muitas. E vou passar a falar agora para o Guilherme. Boa noite, gente. Eu vou
focar numa nova velha política bastante específica, né? Na verdade, eu vou focar no melhor compilado de o que não fazer em política de drogas, que alguém já fez, assim, o Osmar Terra prestou um grande serviço para a gente, que ele colocou na mesma lei tudo o que não deve ser feito. Aí eu vou comentar essa lei nova, que infelizmente foi aprovada. Mas aí, antes disso, eu tenho que falar o que informa esse tipo de lei, né? Porque já que são as novas velhas políticas, eu tenho que explicar por que essas novas são velhas. Aí tem essa apresentação aqui, que eu vou... Vai ser bem rapidinho, vai ser tipo 5 minutos. Nunca vai ser 5 minutos, né? Então, coisas básicas, assim. Toda vez que a gente discute drogas, existe um consenso, assim, relativamente hegemônico em torno da discussão das drogas, que drogas são coisas ruins, nós não devemos usar drogas. Drogas causam danos sociais irreparáveis, dependência química é uma doença crônica do cérebro que não tem cura. E pessoas que são usuários de drogas precisam de tratamento, mesmo que contra a sua própria vontade. Isso é um consenso moral, né? Isso não é uma coisa que é construída a partir da cabeça de determinada pessoa, e as pessoas que defendem parte dessas ideias, ou todas essas ideias, não estão necessariamente mal intencionadas na sua defesa. Se é um consenso moral, isso foi construído historicamente. Então, eu queria mostrar um pouco como que o consenso moral em torno da proibição das drogas foi formado para entender por que projetos como esse do Osmar Terra conseguem aparecer, conseguem ter apoio social e conseguem ser aprovados, né? Porque eles têm um lastro social. Assim. Existe um processo de convencimento das pessoas que esse tipo de discurso ele é o discurso correto, é o discurso que nós temos que ter sobre o uso de substâncias psicoativas que a gente resolveu criminalizar e chamar de drogas. Só para fazer fazer um comentário do que a Viviane falou, seria muito assim, coincidência se o Osmar Terra tivesse tido suas campanhas financiadas pela indústria farmacêutica. Né? Teve. Né? Talvez isso ajude a entender. Então vamos lá. As pessoas, nós, seres humanos, ao longo de toda a história e mesmo da pré-história, utilizamos diferentes tipos de substâncias que a partir de determinado momento, no fim do século XIX, começo do século XX, nós resolvemos criminalizar e interditar o uso dessas substâncias. Então, ao longo do tempo, há 4.000, 5.000 anos atrás, se utilizava diversos tipos de substâncias que hoje são proibidas. Esse aqui é o primeiro registro que a gente tem de um livro, que seria um livro de fármacos, né, de medicamentos, que está prescrevendo ali o uso de cannabis, né, de maconha, para determinados tipos de problema. Essa aqui é uma representação de uma deusa egípcia, Seixá, em cima da cabeça dela, não sei se vocês estão vendo, tem uma folhinha de maconha também. Os egípcios consumiam maconha e produziam cerveja preta. Cocaína também. A múmia, acharam cocaína na múmia. Não, cocaína, não sei, porque cocaína depende de processo industrial, né? Mas acharam cocaína na múmia de 2 anos. Às vezes os mais animados resolveram fazer uma escavação e dar uma festinha lá embaixo, né? Esse é um relato do Heródoto. Heródoto é considerado para a gente da história o primeiro historiador, assim, no sentido que a gente reconhece hoje. Ele está falando de um povo específico lá da Ásia, que são os citas. Está contando um relato de um determinado ritual deles em que eles consumiam, né, faziam uma queima lá de sementes e de flores de maconha. E isso tinha um significado lá religioso para isso. Eu estou falando bem rápido, assim, isso é tudo muito mais complicado que isso, mas é só para dar uma ideia de onde que eu estou falando. Dando um grande salto, agora nós já estamos cá na era moderna. Esse aqui é uma representação do Clube dos Rachinchins, que era um sarau político, cultural, que reunia vários escritores, intelectuais na França. Eles se reuniam para falar, para ler poesia e para consumir drogas. Eles eram consumidores de haxixe. Freud também, né, que é uma coisa importante para você da psicologia, era um consumidor de cocaína, inclusive escreveu sobre a cocaína. Aqui nós estamos mostrando 2 propagandas de drogas que hoje são ilícitas e já foram comercializadas sem interdição durante determinado tempo. Isso aqui são drops de cocaínas, balinhas de cocaína para dor de dente, né? Cocaína pode ser usada como analgésico, então as crianças ficavam mastigando aquele negócio ali para passar a dor de dente.
Cocaína também é integrante da fórmula inicial da Coca-Cola, né? Coca-Cola, para além de ser uma bebida, um refrigerante famoso, que se tornou depois, no começo ele era um xarope que também tinha entre seus efeitos causar relaxamento. Ali do lado tem heroína, não vou fazer a piada que se é da Bayer é bom, mas com certeza era. Heroína foi produzida pela Bayer, né? Várias dessas drogas que demandavam uma indústria, de fato, para elas serem desenvolvidas, foram sendo desenvolvidas durante o século XIX, principalmente no século XX, na Alemanha, né? A Alemanha concentrava grande parte dos grandes laboratórios durante o século XX. Esse daqui é os nossos representantes, né? Eram cigarros misturas de maconha com tabaco, que eram vendidas nas farmácias brasileiras até lá em 1926, e curiosamente eram recomendados para doenças respiratórias, né? Bem estranho. E aí, então, para que eu tô falando disso? Para se formar esse consenso moral que as drogas devem ser proibidas, interditadas, que as pessoas não devem fazer o uso de drogas, e que, inclusive, seria possível um mundo onde o uso de drogas não acontecesse, o que, obviamente, não é possível, aconteceu um processo, né? Para que as drogas se tornassem uma questão social e fossem alvo de políticas de Estado, elas passaram por 3 processos mais difíceis, mas eu vou falar especificamente desses 3 processos. O processo de criminalização, que é o processo de proibição de algumas substâncias, o processo de medicalização do consumo, algumas substâncias vão passar a poder ser administradas e serem manuseadas apenas por determinadas pessoas, né? O saber médico, principalmente psiquiátrico, se torna o saber que monopoliza a administração e, inclusive, tenta, né, monopolizar o conhecimento sobre determinadas substâncias. E, em terceiro lugar, enquanto a questão moral, né, existe também uma construção que vai entender, a partir da sociedade, o uso de determinadas drogas como uma coisa que não deve ser feita. Isso tem um laço social, isso não é uma coisa, não é construção simplesmente de um Estado. Isso acontece principalmente nos Estados Unidos, né? Então, isso que a gente chama de ideologia proibicionista, que entende que algumas drogas devem ser proibidas, começa lá de maneira mais forte, né, enquanto uma intervenção do Estado. Isso vai sendo pavimentado ao longo do século XX com várias conferências internacionais. Tem uma relação muito, muito grande com as guerras do ópio, né, entre Inglaterra e China. Não vou falar de nenhuma dessas coisas, mas é só para pensar que ao longo de todo o século XX foi sendo construído um discurso que tem nessas bases aqui, e nesses interesses aqui, um discurso que entende que o consumo de drogas o consumo de algumas substâncias, né, deve ser interditado. Por que isso começa nos Estados Unidos? Isso tem a ver com a formação do próprio país. Os Estados Unidos é um país de matriz religiosa protestante, ao contrário do nosso país, que é o de matriz religiosa cristã católica, né? Mas não é qualquer tipo de denominação protestante, não. É um grupo específico, um ramo específico do protestantismo, que são os evangelicalistas. Porque a interdição ao uso de droga não é uma coisa que é disseminada entre todas as denominações protestantes. Por exemplo, os 2 reformadores, né, mais conhecidos, Lutero e Calvino, eram não só consumidores de álcool, por exemplo, como inclusive eram produtores de vinho. Então, isso não era estados alterados de consciência, né, como coloca o Henrique Carneiro, não eram coisas necessariamente interditadas. Mas esse grupo específico, os evangelicalistas, entendiam para si, né, para os seus próprios corpos, que estados alterados de consciência não deveriam ser evitados. Então, eles fazem uma leitura de uma palavra que não necessariamente significa isso, que é a palavra temperança, enquanto abstinência. Para eles, não há um uso possível. Então, quando eles dizem temperança, eles estão dizendo que eles, pessoalmente, a partir da sua denominação religiosa, devem se abster do consumo de drogas. Esse grupo é um grupo que é muito importante para a formação religiosa dos Estados Unidos. Então, essas ideias circulavam muito nesse lugar. Para a gente entender que eram os metodistas especificamente ligados a um pastor específico, um religioso específico, que era o John Wesley, que veio da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Para a gente tentar pensar isso aqui, assim, quem seriam agrupamentos parecidos, nós podemos pensar os adventistas do 7º dia. Eles têm alguns tipos de interdição para alguns tipos de hábito que têm relação com esse grupo. Eles pertencem a esse mesmo ramo.
Só que, ao contrário desses outros ramos que entendem essas interdições como uma coisa para eles, né, nós que professamos essa religião devemos nos abster. Os metodistas em específico nos Estados Unidos foram grupos que foram para a política e demandaram esse tipo de intervenção ao Estado. Inclusive, quando ainda estava na Inglaterra, né, aí acho que no fim do século XIX, John Wesley ele era um parlamentar, né, ele já havia proposto uma lei que queria proibir o álcool na Inglaterra, décadas antes da proibição do álcool nos Estados Unidos. A terceira causa disso tem a ver com uma preocupação muito específica de utilizar, né, criminalizar determinados hábitos e fazer o controle social de determinadas populações. Então, é uma coisa bem consolidada na historiografia sobre as drogas, que a proibição das drogas em determinados lugares, ela é mais do que uma proibição das substâncias, ela é uma forma de controlar determinadas populações, porque nos Estados Unidos associava-se o uso de determinadas drogas a determinados grupos sociais. Então, a cocaína era associada aos negros, a maconha associada aos imigrantes latinos e o ópio aos imigrantes chineses. E, em terceiro lugar, é claro, existe um interesse comercial em criminalizar determinadas substâncias, né? Por exemplo, no caso da criminalização da maconha, um dos patrocinadores dessa proibição é a indústria da celulose, né? Porque o cânhamo, a maconha na sua forma industrial, é uma das formas de produzir papel, tanto que naquela imagem anterior lá que eu mostrei da deusa egípcia, ela é a deusa da sabedoria, da escrita e tal, também por esse motivo, porque com o cânhamo é possível produzir papel, e o papel é utilizado, né, para escrita. Então, indústrias interesses comerciais também estão envolvidos na proibição de determinadas substâncias, porque se você tem uma indústria que vai ganhar muito quando você elimina uma matéria-prima, você elimina a maconha do campo, todo mundo vai ter que produzir papel a partir da celulose. E agora, já falei dessas coisas, mas aqui é só para pensar isso. E ele foi criado nos Estados Unidos, também tiveram esses movimentos no Brasil, mas não com tanta força, os movimentos que a gente chama de temperança, que eram movimentos que pediam a interdição do uso das drogas, mas mais especificamente, nesse momento, a interdição do uso do álcool. O interessante desses movimentos é que eles foram tão organizados que eles chegaram a formar partidos, né? Existiu nos Estados Unidos o partido da proibição. Eles formavam ligas anti-salum que iam aos bares, inclusive tem uma informação legal que eram movimentos protagonizados por mulheres, principalmente, que iam aos bares e faziam isso aqui, quebravam os barris, atacavam os donos dos bares, porque os Estados Unidos, nesse momento, o consumo de álcool era um problema que se voltava muitas vezes, né, principalmente em momentos de crise, para as casas, né? Então as mulheres foram protagonistas nesse movimento porque o consumo de álcool estava associado naquele pensar a episódios de violência. O mais interessante disso depois, essas propagandas eu estou mostrando só para pensar o tipo de propaganda que a gente continua produzindo hoje sobre drogas. É muito parecido com o que eu vou mostrar aqui, ó. Esse mostra do primeiro copo à sepultura, né? O estereótipo do que seria um usuário de álcool, né? A pessoa que começa a beber, que briga, que passa noites no parque, se envolve com prostitutas, que rouba e que necessariamente vai morrer, né? Isso é uma propaganda de 70 anos atrás, mas que poderia muito bem ser uma propaganda hoje, que está em qualquer jornal, sobre um usuário de crack. Aí, sempre desconfiguro isso aqui. O que eu queria mostrar, o interessante, é que esse mesmo movimento que foi muito potente de mulheres pedindo a proibição do álcool, após algum tempo de proibição, fundou um movimento contrário à própria proibição. Então, também foi um movimento de mulheres que foi protagonista da relegalização do álcool nos Estados Unidos. E o que eu acho mais interessante disso é que as propagandas delas são muito parecidas com as propagandas anteriores, né? O tipo de discurso que está sendo colocado é a proteção da família. Só que o que elas estão defendendo aqui? A proibição falhou, né? Façam algo sobre isso. Ou seja, o pedido pela regulamentação, mais do que, muitas vezes, no nosso discurso atual, né? Fica aquela coisa, quem quer a legalização das drogas é doidão, quer ter usuário de droga na rua, assaltando as pessoas. Nesse momento, quem estava pedindo a legalização das drogas eram as mulheres, mães de família, que entendiam que o processo de proibição do álcool causou mais danos do que no momento anterior, quando o álcool era legalizado. Que época foi isso? Em 1929? Elas foram fundadas em 1929.
período da lei seca vai de 20 a 33. Aí eles pegaram esse finalzinho. A historinha do Al Capone que tá aí no meio? Isso, não, total. Al Capone foi a pessoa que mais lucrou com a proibição do álcool nos Estados Unidos. Aí eu vou parar aqui, agora eu vou voltar para hoje. Dá para ficar horas falando isso aqui, mas por que eu tô mostrando isso daqui? É para pensar que foi construído um consenso ao longo de muitos anos que tem esse entendimento, que a proibição é o único caminho. Eu acho que esse entendimento é o entendimento que está por trás de discursos que estão colocados nesse PL. E aí eu passo a falar do projeto do Osmar Terra, era o antigo 7662, que começa a tramitar lá em 2010. São série de audiências públicas, ele fica meio engavetado, acho que em 2015. É feito um substitutivo muito bom, assim, que melhora vários pontos do projeto. E mais recentemente, algumas, 2 meses atrás, esse projeto é desarquivado e tramita em regime de urgência, sem audiência pública, sem consulta à sociedade, sem nada. E é aprovado, assim, em caráter de super urgência. O projeto original, não o substitutivo que foi discutido, que havia sido modificado. Inclusive, esse substitutivo tinha uma coisa interessante, que ele reconhecia, por exemplo, os usos medicinais da maconha. Então, ou seja, já seria uma legislação que a gente teria agora para regular o uso de maconha medicinal. Aí eu vou ler para vocês agora o que esse projeto tem, no meu entender, de mais problemático. Primeira coisa é que ele não inclui a rede de atenção psicossocial como uma forma prioritária de tratamento. Ele não cita isso no projeto. Em segundo lugar, ele prevê a internação involuntária, né? Está aqui pelo prazo de 3 meses, mas eu nem chequei essa informação para ver se pode ser por períodos maiores. E tem uma coisa mais grave, é que não existe a previsão de que a família possa pedir a suspensão dessa internação. Ele privilegia, como a Viviane já tinha falado, que já está nos outros posicionamentos, privilegia a utilização de comunidades terapêuticas em detrimento da rede substitutiva, sem nem ao menos definir o conceito de comunidade terapêutica que ele está adotando. Isso é uma demanda, toda vez que a gente vai discutir comunidade terapêutica, algumas pessoas podem falar assim, não, mas lá na minha comunidade terapêutica eu faço um serviço legal, essas outras que estão falando que são comunidades terapêuticas não são. O que um projeto que não define claramente o conceito de comunidade terapêutica faz? Ele dá brecha para todos falarem, então, né? Se esse projeto foi construído com o apoio dessas entidades, tem um problema aí, porque se não define claramente, vai falar que todas essas que se reivindicam são. Outra coisa, prevê a oferta de projetos terapêuticos que privilegiam unicamente a abstinência. Na verdade, nem privilegiam, definem a abstinência como único caminho. Qual é o problema disso? Que dentro da lógica da redução de danos, a abstinência é possível. Dentro da lógica da abstinência, a redução de danos não é possível. Então, pode acontecer uma coisa bizarra que contraria os próprios princípios do SUS, que é uma pessoa que não quer ou não consegue parar de usar droga, o serviço vai falar, não podemos te atender, não. Imagina você chegar na porta de um serviço que vai falar, não vou te atender, porque você não quer ficar abstinente. Aí não precisa de SUS, né? Nós acabamos com a universalidade, acabamos com os princípios desse sistema. Outra coisa, ele não estabelece o intuito de lucro como elemento construtivo do tipo penal de tráfico. O que significa isso? Que, mais uma vez, não define o que é tráfico, o que é uso. E eu nem sou lá um grande defensor dessa diferença, porque eu acho que a gente tem que legalizar as drogas. Mas, assim, pensando que nós estamos cá atrás ainda, como ele não coloca, ele não deixa isso de forma clara, o que ele faz, mais uma vez, porque a lei de 2006, nossa lá, que em teoria era progressista, porque despenalizou o consumo, vocês entendem quando eu faço a diferença? Despenalizar quer dizer que uma pessoa que é pega com droga para porte para consumo pessoal, ela não vai ser condenada apenas de privação de liberdade. Despenalizar. Hoje é assim que a nossa lei funciona. Como a nossa lei em 2006 não definiu o que é tráfico, o que é uso, nós explodimos a nossa população carcerária. A gente tinha 32 mil em 2006, depois que a lei foi aprovada, de presos só por crimes relacionados às drogas. Em 2015, a gente tinha mais de 150 mil pessoas presas por crimes relacionados às drogas. A gente mais que triplica a nossa população carcerária por conta de uma medida que, mais uma vez, não é clara. Se ela não é clara, não é clara porque o legislador esqueceu de colocar isso, não. Ela não é clara porque eles não querem definir esse tipo de política. Mais uma coisa que era ruim nessa legislação é que ela aumenta a pena por tráfico. Então, quem já estava preso vai ficar mais tempo preso, quem está sendo preso vai ficando cada vez mais tempo preso. E não sei se vocês acompanharam uma pesquisa recente que mostra o percentual de drogas que as pessoas estão carregando quando elas estão sendo presas e condenadas por tráfico.
mais de 60 por causa das pessoas estão com até 100 gramas de maconha. E pensando que existe uma grande diferenciação, ainda pior, porque brancos, né, pegos com quantidades, às vezes, de 1, 2, 3 quilos de maconha não são condenados por tráfico, negros pegos com quantidades ínfimas de maconha são condenados por tráfico. Ou seja, então essa lei ela ainda vai, do jeito que ela está colocada, ela permite um aumento ainda maior da pena por tráfico. Ou seja, nós vamos aumentar ainda mais a nossa população prisional. Isso junto com o projeto pacote lá anticrime, né, mas que na verdade é antipreto do Moro, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco nós vamos ter que transformar todos os prédios públicos do Brasil em cadeia, porque assim, vai faltar gente para trancar as pessoas que vão ficar presas. Então nós estamos com 2 projetos. Esse já foi aprovado e o próximo, que espero que não seja aprovado, que só aumentam pena e reforçam a lógica do encarceramento em base. Vamos chamar de super encarceramento. No caso brasileiro, vai ser um encarceramento de quase todos. E aí, assim, pensando o que a gente pode... Quais que seriam as contestações? Eu fui falando e já fui fazendo as contestações. Era para poder preparar. Primeiro falar, depois contestar, também não dou conta. Do primeiro ponto que eu falei, né? O que esse projeto faz? Ele simplesmente ignora que existe uma rede que tem maior abrangência no cuidado das pessoas em uso de drogas. Sobre as internações voluntárias, assim, não existem evidências científicas que relatem superioridade de internações voluntárias ou compulsórias sobre os tratamentos em liberdade. Então, mais uma vez, é uma legislação que não está baseada em evidências. Outra coisa problemática que o Dartil sempre fala que existem sim pesquisas que mostram que usuários que passam longos tempos de internação, usuários de drogas, eles ficam mais suscetíveis na saída à ocorrência de overdose. Porque se a pessoa fica num ambiente de completa artificialidade, que em teoria ela não pode usar droga nenhuma, ambiente fechado, depois ela sai desse ambiente, lá fora é a vida, né? É o mundo. No mundo tem droga. Então, se você vai consumir droga e você ficou tanto tempo sem, as pessoas podem muitas vezes perder a própria resistência que elas foram desenvolvendo ao longo do tempo com esse uso e incorrem mais vezes em overdose. Isso, de fato, é uma evidência que existe. O terceiro ponto... Já falei, né, que é o conceito de redução de danos, que é um conceito ampliado, blá, blá, blá. O terceiro era da superpopulação. E aí, para terminar, eu vou falar de uma coisa, que é assim, esse projeto, ele não é construído do nada, né? Para além de existir um consenso moral em torno desse projeto, existe uma pessoa interessada que é o construtor desse projeto. Assim, o Osmar Terra, ele se diz médico, com mestrado em neurociências, mas ele dá declarações desse tipo, que é a que eu vou ler para vocês. Eu não confio nas pesquisas da Fiocruz. Se tu falares para as mães desses meninos drogados pelo Brasil, que a Fiocruz diz que não tem uma epidemia de droga, elas vão dar risada. É óbvio para a população que tem uma epidemia de drogas nas ruas. Eu andei nas ruas, essa parte assim, tem que fazer um quadro com essa frase. Eu andei nas ruas de Copacabana e estavam vazias. Se isso não é uma epidemia de violência que tem a ver com as drogas, eu não entendo mais nada. Temos que nos basear em evidências. Porque assim, esse é um grupo focal foda, né? Ruas de Copacabana. Você consegue definir política para o Brasil inteiro a partir de frequentar as ruas de Copacabana? E aí, qual que é a pesquisa da Fiocruz que gerou os dados que estão sendo escondidos pelo governo? Essa aqui. Fiocruz usou a mesma metodologia da Pesquisa Nacional Domiciliar, o PNAD, do IBGE, para ouvir 16.273 pessoas em 351 cidades. Eu acho que 351 cidades é uma amostragem melhor do que um bairro do Rio de Janeiro. E acho que 16 mil pessoas também é uma amostragem mais considerável do que as pessoas que ele encontrou em Copacabana. Não encontrou, na verdade, eu não tinha encontrado. Estava cantando bossa nova, galera. Todos uns botecos, né? Cadê? A amostra é o dobro do penúltimo levantamento nacional realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas em 2005. O novo levantamento mostrou pela primeira vez os padrões de consumo nos municípios rurais e da faixa de fronteira do país. Investigou o uso de drogas ilícitas
listas, tabaco, cigarro, e listas de 10 tipos, né? Maconha, haxixe, skunk, cocaína, pó, crack, similares, solvente, blá, blá, blá. O que essa pesquisa mostra em termos de uso, que é bem parecido com uma pesquisa anterior da Fiocruz, que também ficou engavetada, e nessa época ficou engavetada pelo governo Dilma, que foi a pesquisa, o levantamento nacional sobre o uso de crack, que também é uma pesquisa muito boa. Essa, no final das contas, a pressão fez ela ser publicada. O que essa pesquisa nova está dizendo? 0,9% da população brasileira usou crack alguma vez na vida. 0,3% fez uso no último ano e apenas 0,1% fez uso nos últimos 30 dias. No mesmo período, a maconha, que é a droga ilícita mais consumida no Brasil, foi usada por 1,5% e a cocaína por 0,3% dos brasileiros. Isso significa que eu estou dizendo aqui que não tem ninguém usuário de drogas no Brasil, que a gente tem que deixar completamente desassistidos os usuários de crack, que a gente não tem que conversar sobre os diversos problemas que podem ser ocasionados pelo uso abusivo de maconha, especificamente principalmente entre os jovens. Claro que não estou falando nenhuma dessas coisas. Um ponto importante dessa pesquisa que também parece muitas vezes ser ignorado. 64% das pessoas já fizeram uso de álcool na vida, 41% no último ano e 30,1% nos últimos 30 dias. Ou seja, a droga mais utilizada no Brasil é o álcool, é a droga que obviamente gera mais danos à pessoa e danos sociais, e ao mesmo tempo é a droga que no Brasil tem a pior legislação. A gente não modificou e nem aperfeiçoou a nossa legislação de drogas. Inclusive, quem é do campo que acha que a gente não tem que mudar nossas políticas, que elas têm que ser proibicionistas mesmo, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer, que eu topo fazer. Eu acho que a gente tem que mudar nossas políticas de álcool. Nós temos que proibir propaganda, nós temos que tomar uma série de medidas sobre o uso do álcool. Tem que ser mais rígido com o uso do álcool entre adolescentes, coisas que não são discutidas. E todas as vezes que elas vão ser discutidas no Congresso, elas são jogadas assim, ó, pro canto. Sabe por quê? Porque quem é uma das empresas que mais financia a campanha no Brasil e que é a maior empresa brasileira depois da Petrobras? A Ambev. Quem paga a banda, escolhe a música. Se a Ambev financia os deputados não vão contrariar esses interesses. Então, toda vez que aparecem esses projetos que dizem que vão salvar a vida das pessoas, agora vai, nós temos uma política boa que vai resolver o problema de todo mundo. A gente tem que entender de onde que essa política vem. Porque essas políticas, se elas negam as pesquisas científicas de uma instituição, assim, que eu acho que nem... Como é que alguém no Brasil, eu acho que ninguém no Brasil consegue falar que a Fiocruz não é uma instituição séria, né? Difícil. E aí, se a própria legislação, se o autor da legislação, se o nosso ministro, que é a pessoa que vai regular essas políticas, ele está dizendo que o maior centro de pesquisa do Brasil, os maiores do mundo, sobre essa questão, não tem autoridade para falar sobre essa questão, e que quem tem autoridade é ele, a partir da sua observação em um dia na praia de Copacabana, o negócio está muito difícil, né? Que tipo de política é essa? Que tipo de argumento é esse que ele está colocando? E aí eu queria recomendar para vocês um vídeo muito divertido, mas que é ótimo para entender o que está por trás desse discurso. É um vídeo do João Menezes, que é um neurocientista lá da UFRJ, em que ele vai pegando... Eu fiz um pequeno exercício desse, mas ele faz de um jeito bem mais legal e com muito mais competência. Ele pega 20 frases do Osmar Terra, num debate que ele participou, e vai pegando dado por dado. Tem pesquisa que confirma isso, tem pesquisa que confirma isso, tem pesquisa... É um vídeo de 2013, quando teve o Congresso Internacional sobre Drogas em Brasília. E aí é interessante no final, porque ele fala, tá vendo, gente, eu gastei 20 minutos da vida de vocês mostrando que tudo que a pessoa que está tentando mudar nossas políticas de drogas fala, ou está completamente torcido pelos dados da realidade, ou está simplesmente errado. É só mau caratismo. Onde que a gente acha esse vídeo? No YouTube, se você jogar João Menezes, CID, você vai achar esse vídeo. E aí tem ele, CID, Congresso Internacional sobre Drogas. E aí ele vai batendo em todos esses pontos e mostrando, assim, que discurso é esse, que não está conversando com ninguém, que não está falando sobre nada. E aí a taxa de esperança, né, para não parecer que está tudo indo para o buraco. Eu não acho que está tudo indo para o buraco, não. Eu acho que, às vezes, quando as coisas estão indo para o buraco, é a melhor época para a gente fazer as coisas que a gente acredita completamente nelas. Ao invés de ficar tentando fazer conciliação com coisas que a gente já viu que não vão funcionar. Assim. Então, já que o negócio, a vaca está indo para o brejo, vamos pintar a vaca da cor que a gente quer. Que eu acho que é a hora da gente começar a discutir
e falar de tipos de serviço, de tipos de política de drogas que tem que ser revolucionados. Assim. Nós temos que inventar uma nova política de drogas que tenha a ver, claro, a partir do que já existe, mas que responda a demandas que são muito concretas. Assim. Desde os anos 70 existe na Europa espaço de uso seguro para usuários de drogas. Desde os anos 70 é quase impossível você discutir isso no Brasil, porque a pessoa te chama de deslocado, vai querer aí sim, né, vai querer te internar, porque você está propondo um negócio que parece um absurdo. Isso funciona. Tem anos que isso funciona. Aliás, o país que é apresentado sempre como o país referência nas políticas de drogas pelo Osmater, que é a Suécia. Vou ler um dadozinho da Suécia para vocês. Cadê? E sempre tem aquela velha ideia. Criminalizar as drogas aumenta o consumo, bobagem. O consumo de drogas entre os países da Europa, tanto que descriminalizaram quanto que não, que tiveram políticas mais liberais, ele é mais ou menos o mesmo tipo. Inclusive, alguns países que tiveram políticas mais rígidas aumentaram o consumo. Aí eu vou ler um trechinho aqui do Relatório Europeu sobre Drogas de 2017. Conhecido pelo alto controle no uso de drogas com políticas de criminalização de usuários, a Suécia apresenta uma das taxas de morte mais altas da Europa relacionadas ao uso de drogas, e que segue crescente. Enquanto isso, países que descriminalizaram o porte para uso, como Portugal e Espanha, apresentam taxas muito mais baixas e que se mantêm estáveis ou decrescentes. A diferença é tão dramática que na Suécia o número de mortes ligadas ao uso de drogas por 1 milhão de habitantes foi quase de 8,5 vezes maior do que o de Portugal em 2016. E aí, eu termino falando isso. Eu acho que para a gente debater todas essas coisas, a gente tem que tentar fugir desse consenso e pegar, ou pensar, pelo menos, começar a pensar da onde a gente tira nossas informações e a quem essas informações interessam, assim. Porque, por mais que haja boa intenção em diversos tipos de abordagem, ou de tentativas de se evitar, ou de se conversar, ou de se falar sobre a questão das drogas, a gente tem que entender de onde que os discursos que a gente está reproduzindo vêm, assim. E se o tipo de referência que a gente vai ter na política é uma pessoa que tem coragem de falar esse tipo de absurdo, eu acho que não dá, assim, nós não podemos estar do lado desse tipo de pessoas. Nós podemos defender mais uma recomendação assim, que é muito, muito legal. Dificilmente você encontra pessoas de campos muito diferentes que topam debater de uma forma honesta. Assim. Tem um debate num programa assim, que não pode ser chamado de forma nenhuma de um programa que defende a legalização das drogas, que é a entrevista com Bial, que é uma entrevista com 2 psiquiatras que têm visões completamente diferentes sobre a questão das drogas, mas que estão contra de conversar de uma forma assim, bastante razoável, que é o Dartil Xavier e o Arthur Guerra, que recentemente estava coordenando o programa Redenção lá do Dória em São Paulo. Você também pode achar na internet. É muito interessante, porque eles acabam convergindo em diversos pontos. E, para terminar, falando inclusive sobre esse programa em São Paulo, recentemente a Prefeitura de São Paulo teve que voltar atrás, porque não estava dando certo o programa de simplesmente internar as pessoas e voltou a incluir no seu plano de drogas as políticas de redução de danos. O novo prefeito, né, o Bruno Covas, que entrou no lugar do Dória, teve que, assim, não está dando certo o que nós estamos fazendo. E aí várias das ações que estavam sendo desenvolvidas no programa de Braços Abertos estão voltando a acontecer. Acho que é isso. Assim, tem para onde a gente ir, é só a gente não querer ficar parado em 150 anos atrás, reproduzindo o mesmo tipo de coisa. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Eu acho que a gente pode abrir para o debate, depois talvez eu queira falar alguma coisa, mas acho mais interessante a gente ir para uma conversa agora, né? Duas coisinhas. Guilherme, você me desculpa, mas eu vou ter que dar um cascudo no seu. Você falar que arqueólogos de renome mundial fizeram uma festinha de cocaína perto de uma múmia, é um crime você falar uma coisa dessa. Vou ter que te dar uns cascudos. Agora, outra coisa, eu fiquei curioso que você colocou 2 coisas ali sobre matriz protestante, sobre as elites não quererem acesso. Havia um 3º quadrinho que eu não tive tempo de ler nem de copiar, eu gostaria que você mostrasse aquele de novo. E explicasse mais um pouquinho sobre ele. Aqui, ó, de baixo?
é o estímulo a determinados estimulantes. Deixa eu colocar primeiro, eu volto nesse. Deixa eu vou falar. Oi, aqui. Só para a gente organizar, eu esqueci de falar. A gente faz uma rodada, como sempre, né? De 3, 4 perguntas, volta para cá e a gente abre outra. Então, guarda para responder. Boa noite, meu nome é Mário Cerqueira, eu sou engenheiro de segurança e participo do Fórum Mineiro de Controle de Agrotóxicos e do Fórum Social Participativo de Segurança do Trabalho. E sou delegado municipal na Conferência Municipal de Saúde rumo à estadual. E eu achei uma grande dificuldade lá nas rodas de conversa a questão relacionada ao SUS, onde tem uma conhecida minha que é psiquiatra, de nome acho que é Laura, nós conseguimos colocar 3 políticas na parte de saúde mental na conferência. Tá? Eu senti muita falta do CRP e de outras entidades de saúde mental nesse debate da conferência. Está estourando, é por isso que eu abaixei, é só porque está estourando. Desculpa. Pode falar? Claro. Pode continuar. Oi. Eu gostaria de trazer uma informação para vocês que na Fundacerto, a entidade de pesquisa na área de saúde do trabalhador, vai ser criado um observatório de trabalho em Minas Gerais. Nós deveremos reunir todos os fóruns presentes para participar de um trabalho pioneiro no Brasil. Porque tem vários observatórios de saúde mental e vai ser uma coisa integrada. Depois eu vou deixar meu contato aqui nas informações para o pessoal participar lá com a gente dos debates. Vai ser uma coisa muito interessante unir as forças da área da psicologia com a área técnica da engenharia. Está precisando. O que mais adoece, a gente sabe que hoje é o estresse. Tá? E convido vocês também, que tiver oportunidade, psicólogos, fazer uma visita no Hospital Vera Luiz. Eu moro lá perto e tenho a minha idade no hospital. E a maioria das pessoas que estão lá internadas não são pessoas com transtornos mentais, e sim com estresse. Policiais, na maioria, polícia civil, militar, bombeiro. Né? É interessante fazer um trabalho lá também, de parceria. Obrigado. Boa noite, meu nome é Fabiana. Eu não sou psicóloga, eu sou professora de administração, mas eu estou aqui porque eu estou começando a estudar o tema de saúde mental. E agradeço muitas das coisas que vocês falaram aqui, eu anotei para ler, para investigar e tudo mais, agradeço essa contribuição de vocês. E assim, eu acredito, e daí vai das minhas crenças, que nós estamos vivendo uma política de regressão, mas num desmonte da coisa pública de uma forma geral. Então, assim, essa desassistência que as leis e as portarias estão abrindo brecha, elas compõem um cenário maior de tirar do povo a coisa pública e os acessos. E muito me preocupa a questão da luta antimanicomial, porque eu vi há 2, 3 dias atrás, quando saiu sobre o Adélio Bispo, teve todo aquele programa lá em Juiz de Fora e tudo mais, e daí se levantando que ele foi considerado completamente incapaz e que, falando da loucura dos comunistas com essa tal de luta antimanicomial. Então, assim, isso são coisas que me assustam, porque pega-se um caso, que é o caso que você falou, Guilherme, de o cara passeia em Copacabana e tira uma conclusão, da associação livre mesmo, e aí pega-se um caso de violência que está relacionado à saúde mental, e daí se generaliza isso, e todo mundo em saúde mental precisa ser trancafiado. Vamos voltar lá à Europa do século XVI, XVII, vamos prender todo mundo, vagabundos, drogados e todas essas, os loucos todos, e daí, como você mesmo falou, vai ficar pouca gente de fora. Eu acho que eu sou uma das que vou ficar dentro também, vai ser bem mais divertido.
Mas é assim, pros nossos, trazendo isso para os nossos dias de hoje, isso causa uma preocupação muito grande de retrocessos de trabalhos que foram feitos com muita seriedade, entre acertos e não tão acertos assim, eu acho que maneiras de não fazer, e que está sendo desmontado. Então, assim, não é nenhuma pergunta, é mais uma provocação para vocês comentarem um pouco sobre como vocês estão vendo esse desmonte todo da coisa pública, que é o que eu consigo extrair disso tudo. Oi. Primeiro eu queria cumprimentar-os pela fala, Guilherme, eu acho que vocês foram bem. Que trazem o que é essa nova política, essa nova reforma psiquiátrica, né, que eles estão colocando para a gente. Mas eu só alertar para uma questão da nova reforma, da nova lei que passou em ano, não sei, quando eu cheguei ali já tinha começado a falar, a questão da infância e da adolescência, que não foi colocado, não sei se você colocou antes, que é essa coisa de ao contrário do que é previsto do ECA, de todas as leis de proteção à adolescência, de proteção à infância, estão agora autorizadas as internações de crianças e adolescentes. Novamente, tinha os pais e comunidades terapêuticas, essas coisas. Né? Então é só para a gente estar atento para a questão. Eu complemento, né, do que o Rodrigo traz. A Viviane foi muito feliz quando você chama atenção para o tom ameno da portaria 3588. Né? Quando a gente lê a portaria, aliás, uma chatura de portaria, não sei se vocês leram, eu falei, nossa senhora, eu li por obrigação, mas os gestores, ou quem se interessa, realmente está sendo chato da portaria, mas essa portaria é histórica, né, gente? Acho que se a gente não ler agora, em algum momento nós vamos ter que ler, porque ela vai ficar um tempo por aí, né? Mas quando a gente lê a portaria, chama atenção nisso que a Viviane fala. Eles vão falar considerando a Lei 10.216, considerando a reforma psiquiátrica. Então, tudo isso aparece, não é? Na portaria. Mas, e aí você não falou, e eu queria depois que você falasse um pouquinho, esse ano, essa portaria é de 2017, esse ano sai uma nota técnica. O governo Bolsonaro solta uma nota técnica 11, número 11 de 2019, onde aí eles perdem completamente o verniz. Completamente. Né? Deixam claro que não tem mais serviço substitutivo, ninguém, né? Porque eles colocam o hospital psiquiátrico. E ao colocar o hospital psiquiátrico, eles falam, não existe serviço que substitua um ao outro, todos têm sua função. Traz isso que o Rodrigo comenta, que é a internação de crianças e adolescentes em hospitais psiquiátricos, além de abrir esse precedente, eles vão falar que caso não tenha vaga, caso não tenha hospital psiquiátrico, pode internar em hospital de adulto. E ele coloque que o SUS vai, então, passar a comprar aparelhos de eletrochoque. Ou seja, perdem o verniz completamente. Né? E um outro ponto que faz uma interface aí, na fala de vocês dois, né, que é a questão econômica. Não adianta, gente. Né? Todo esse desmonte feito com o SUS, feito sobre o SUS, é uma disputa de mercado com o setor privado. O setor privado está de olho, claro, precisa desse recurso, desse dinheiro do SUS. E aí entram também as comunidades terapêuticas. Há uns 15, 20 dias, o governo federal, sem licitação, renovou convênios com 290 e poucas comunidades terapêuticas, renovou com 200 tanto que o governo federal já pagava, ampliando para mais 200 e tanto, ou seja, quase 500 comunidades terapêuticas, a partir de agora, recebem recursos federais. Um quarto das quase 2.000 comunidades terapêuticas que existem no Brasil, oficiais, né, gente? Estou falando das clandestinas, não. Um quarto
E o recurso pago a essas comunidades terapêuticas chega a 154 milhões de reais ano, que é exatamente o mesmo valor que é pago aos 330 e tantos CAPs AD que existem no Brasil. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, acho que vocês já deixaram isso claro, essa questão também, claro, né, financeira, mas eu acho que é importante a gente não esquecer. Não estão querendo o bem de ninguém, não é só uma questão moral, não, que é importantíssimo, tem um peso enorme, enorme, mas tem uma disputa aí grande, né? Tanto do mercado em si, dessa demanda que eles falam, né? Que eles vão criando com esse discurso moral, claro, mas também a questão financeira. Sobre essa primeira aqui, que tem inclusive a ver com o comentário dele sobre a saúde do trabalhador, o que está colocado aqui é o que eu tinha começado a falar, sobre diferentes interesses comerciais que estão envolvidos no incentivo a determinadas substâncias em detrimento de outras. Então, assim, drogas que são consideradas drogas do trabalho têm sua administração, seu uso estimuladas, né? Então, o café é uma droga estimulada, o café é uma droga do capitalismo. A maconha e o álcool são drogas que, de certa forma, são, né, entendidas por esse discurso como drogas anti-trabalho. E é interessante pensar isso, porque no caso dos Estados Unidos, tem uma passagem aqui na frente, que um dos patrocinadores da proibição do álcool nos Estados Unidos foi o Henry Ford. Por conta disso aqui, ó, que o Henrique Carneiro fala, a partir da leitura de um livro do Gramsci que chama Americanismo e Fordismo, né? O Fordismo tem essa pretensão de tornar o trabalhador é parte da fábrica, né? O corpo dele está colocado e o corpo dele é controlado, a vida sexual é controlada, a sociabilidade é controlada porque ele está em torno da fábrica, ele mora perto da fábrica, ele se relaciona com os outros trabalhadores da fábrica. Nesse sentido, a fábrica e o dono dela precisa controlar essa força de trabalho. E um outro ponto que tem uma relação importante com o álcool nesse caso também, pensando nos Estados Unidos, é que os bares eram os locais por excelência de encontro dos trabalhadores. Então, em torno dos bares e dentro dos bares surgiram organizações sindicais, surgiram partidos, surgiram campanhas, várias... o mapa dos... Tem um texto do Hobsbawm, que é um historiador inglês, que ele fala que o mapa dos sindicatos na Inglaterra tem uma relação muito direta com os locais onde havia os bares. Assim. Os bares eram os locais onde as pessoas se encontravam nesse momento específico, um dos únicos locais de diversão, de lazer existentes, e a partir desse encontro as pessoas se organizavam a partir dali. Então, tirar dessa esfera, né, tirar desse lugar, esse local tão importante para essa organização é também uma forma de desmobilizar a própria organização dos trabalhadores, né? E não por acaso ele financia esse processo de proibição. Sobre a questão do dinheiro, é isso que a Miriam falou, né? Nunca são só... Por trás de tudo isso que está sendo colocado, sempre vão ter muitos interesses, né? O Osmar Terra não responde só por si, né? Não é uma pessoa que é malvada por si e quer prender as pessoas, né? Ele é um lobista, ele defende interesses de quem o financia, e não é apenas ele, né? No caso das comunidades terapêuticas, são dezenas de deputados que respondem aos interesses dessas instituições. A ideia é isso, é tirar dinheiro do SUS para dar dinheiro para essas instituições, porque o SUS tem muito dinheiro, né? A saúde tem muito dinheiro. Então, tirar o dinheiro da saúde para ir na saúde para buscar esse dinheiro, ao invés de fazer igual era feito antes, né? Que é pegar o dinheiro do Ministério da Justiça, é muito mais fácil. E aí, se essa política se torna a única política, o que vai fazer é o que a colega falou, que nós vamos desmontar parte dessa rede, que já é subfinanciada, né? Porque nós estamos falando aí de se existem 350 e poucos CAPs AD, a ideia então é que eles vão deixar de existir progressivamente.
então todo recurso vai ser destinado a esse mesmo local. Acho que, como eu mostrei aqui, não está se discutindo efetividade científica, não está discutindo modelo de tratamento que vai ser menos ou mais eficaz, não. É a reserva de mercado, né? Se a gente teve a indústria da loucura e podemos voltar a tê-la, porque agora nós vamos ter a indústria dos usuários de drogas. As pessoas dão dinheiro, né? Quando tinha lá aquele cartãozinho lá que as comunidades passavam para as pessoas receberem, é isso. O negócio é que isso acontece em vários desses locais de uma forma que é quase pilhagem mesmo. Porque além de você pedir recurso de doação, tem um outro ponto que é importante também, pensando em vocês que são trabalhadores disso, né? Nessas instituições não existe direito do trabalhador, porque as pessoas são voluntárias. Pouquíssimas pessoas estão sendo contratadas. Então, quem está ali trabalhando, está trabalhando voluntário. Então, é mais do que uma precarização, porque nem direito a ser precarizado você tem, porque você não é nem contratado, você não tem vínculo com aquele lugar, né? Seu vínculo é de outras dimensões. Então, você tem custos baixos, você vai receber um montante de recursos gigantesco, às vezes elas são triplamente financiadas, né? Eram financiados pelo Ministério da Justiça, são financiados pelas secretarias estaduais e são financiadas pelas sedes municipais. Estou lembrando que quando eu participei dessa última vistoria que teve do PFDC, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, eu visitei uma comunidade em Betim. Nessa comunidade que eu visitei, em 15 minutos que a gente estava lá, brotou lá, assim, como se fosse um teletransporte, o secretário de políticas, de políticas sobre drogas da cidade, para ir lá defender o equipamento. E nesse caso era um equipamento assim, não dá nem para chamar de equipamento. Não tinha alvará de funcionamento. O alvará era de outra instituição. Como é que você não tem alvará de funcionamento? Um boteco não pode funcionar se não tiver alvará de funcionamento, né? Você não consegue fazer nada funcionar sem alvará. E aí não tinha alvará, mas mesmo não tendo alvará, o gestor dessa política estava lá para defender o equipamento e não para falar assim, nós não sabíamos disso, nós vamos corrigir isso. Não, ele estava lá para defender isso contra essa posição que era de quem estava fazendo uma vistoria que é mais legítima do que tudo. E é por isso que, mais uma vez, a portaria deixa vaga a definição do que é essa instituição. Só deixa vaga porque a instituição pode ser credenciada, todo mundo entra e é isso, farra com nosso dinheiro, todo mundo vai poder fazer, independente das condições, e na maioria das vezes é sem condição nenhuma, é isso, não tem alvará, não tem condição de funcionamento, está longe de qualquer tipo de referência. Em frente a essa que a gente visitou lá em Betim, existia uma para adolescentes, inclusive foi uma coisa que apareceu nesse último relatório, que é muito adolescente cumprindo medida dentro de comunidade terapêutica, que é uma coisa que não pode acontecer. E, às vezes, cumprindo medida nessas instituições com adultos. Ou comunidades que são mistas tanto homens e mulheres, quanto homens, mulheres e crianças, dividindo os mesmos locais. Existiu mais recentemente uma proposta que, aparentemente, não foi para frente, aqui também, de uma juíza aqui de Belo Horizonte, que era as mães que estão tendo agora recentemente, né? Recentemente não, desde 2012, seus filhos sequestrados pelo Estado e dados para adoção, ou acolhidos, ou levados para acolhimento institucional, para que essas mulheres fossem levadas para comunidades terapêuticas para ficar lá. Agora sim, vão poder ficar com seus filhos nessas instituições. Ou seja, você vai criar mais um nicho de mercado, que nesse último relatório também apresenta isso, né? Novos públicos, que é o que você falou, novos públicos estão sendo colocados para esse tipo de instituição. Então, daqui a pouco, o viés pode nem ser mais o uso de droga. Pode ser, como isso é um movimento que acontece em todos os campos, né? Tem a ver, inclusive, com a disputa de quem vai gerir esse próprio conselho aqui. Por exemplo, se você barra lá a resolução que fala sobre a cura gay, você permite, então, que o psicólogo faça a cura gay, o que você pode criar? Clínica de cura gay. E aí, mais um campo para você destinar muito recurso. E é isso, você vai criando pequenos mercados a partir do entendimento de uma política que é um discurso que é nacional, que está lá no próprio presidente, que é assim, um boçal completo, mas não é um boçal no sentido de não saber o que ele está fazendo, né? Porque ele atende a interesses. Então, tem gente muito inteligente, muito poderosa por trás, que vai lucrar muito com todas essas políticas que estão sendo aprovadas. E aí começa assim, né? Os usuários de drogas aí não dão muita atenção, os dois aí não sabem, não sei o quê.
aí vão os gays, e aí daqui a pouco vai todo mundo, né? Por diferentes formas nós vamos criminalizar condutas as mais diversas, ou tão nocivo quanto criminalizar, que é a criminalização via medicalização, né? Que nós vamos criminalizar mandando para uma coisa que é um possível tratamento. E aí é isso. Daqui a pouco vai todo mundo para esse tipo de lugar com dinheiro jorrando aí para as novas indústrias que vão aparecendo a partir disso. Comentário, então acho que os comentários foram todos um pouco do mesmo lado. Eu queria comentar essa questão econômica que a Miriam traz, que eu acho que realmente é muito importante. Eu acabei falando um pouco disso. E aí, a partir da fala do Guilherme, eu queria comentar duas coisas em relação a isso, que são as comunidades terapêuticas e as internações compulsórias. Esse panorama de interesses financeiros, interesses econômicos que existe por trás dessa lógica também que aparece. Às vezes a gente deixa de falar assim, dessas discussões, de tanto que a gente tem vivido. Então, eu acho que eu preciso falar um pouco também da minha experiência com vistorias em comunidades terapêuticas, que não é pequenas. Como o Guilherme falou do relatório, né, que ele participou, eu participei de algumas construções de relatórios e pelo trabalho, pela minha função, de muitas vistorias em comunidades terapêuticas de Minas. E a gente tem uma situação alarmante acontecendo agora no nosso país em relação a isso. Porque, enquanto a gente está discutindo o que está acontecendo, adolescentes estão presos nesses lugares, violações de direitos gravíssimas estão acontecendo, e é muito angustiante você viver isso, porque você faz uma vistoria, você descobre violações, você tenta resolver aquela situação, né? Porque, no final das contas, o nosso interesse é de estar próximo dos usuários, e aí, no momento seguinte, isso está acontecendo do outro lado da rua, e no momento seguinte, no município vizinho. Então, é uma situação muito grave, e é toda permeada por esse interesse capital. Acho que isso que o Guilherme fala é muito importante, porque quando a gente vai nas comunidades terapêuticas, são lugares voltados para usuários de drogas. Mas, se a família quiser colocar uma pessoa com transtorno mental, também pode. Mas, se também estiver incomodando um pouco por um outro motivo, você descobre uma maconhinha que usou e aí vira... Então, assim, é muito claro que o interesse é outro. É muito claro que perpassa pela questão moral, mas ela não está sozinha nisso. Os interesses são outros e é constante, assim, em todos os lugares em que eu já fui. Nenhum é diferente. E o outro ponto são as internações compulsórias, que também é um direcionamento de dinheiro público para o privado gigante que vem acontecendo há muito tempo. Né? Então, nos municípios, principalmente, que são... que estão na linha de frente, né, que são onde chegam as decisões judiciais, se paga por internações nos lugares mais absurdos. E aí é isso. Não precisa ter nada, não precisa ter alvará, não precisa nem ser uma clínica, desde que se cumpra a ordem do juiz. Então, uma internação compulsória, o que você mais escuta o juiz falou, o juiz determinou, cumpra-se. E aí o corpo das pessoas fica na linha de frente, né? E aí toda a burocracia que é para se ter um serviço público, para se manter uma equipe mínima de um serviço, estrutura física que vigilância sanitária exige, isso e aquilo, nesses momentos cai por terra e a pessoa paga, né, o usuário paga com o seu próprio corpo. Então, acho que essas duas situações ilustram essa questão econômica que está por trás. E aí, Miriam lembra de uma questão muito importante que é a nota técnica, que eu queria comentar. Como foi o momento, estava aqui trocando uma ideia com a Isabela, de como foi o momento que essa nota apareceu. Desde que a portaria 3588 tinha sido publicada, a gente vinha fazendo a discussão. E aí, principalmente por esse tom brando dela, muita gente, parceiro, muita gente de luta, que tem um trabalho longo, ficava, talvez, não sei se é boa, pode ser que seja boa. Até hoje tem muita gente que aposta que essa portaria é interessante. Até hoje tem municípios importantes querendo implantar a CAPS AD4, né? Então, é muito importante essa discussão estar aparecendo de novo. Mas, enfim, nesse momento da portaria 3588, muita gente ainda ficou em cima do muro. Quando a nota técnica número 11 sai, que falava, gente, a mesma coisa, as pessoas se escandalizaram. E aí, como eu tenho muito contato com muito município, muita gente me procurando, e agora? O que a gente vai fazer? Porque agora... E assim, né, foi uma questão de discurso, assim, de como a coisa apareceu. Porque aí na nota técnica, o Ministério vai falar muito claramente, a gente não tem mais serviço substitutivo,
não estamos planejando fechar hospitais psiquiátricos, que era a leitura que a gente já vinha fazendo, mas dita com todas as letras. E aí, depois dessa portaria até retirada do site, aí, eu tenho a portaria, né, a nota 100, para quem quiser conhecer. Não tem um problema nesse texto. Porque eu acho que é um texto muito importante de se conhecer, assim, porque é essa nova política com as máscaras caídas. Assim, é aquilo, é dito exatamente o que se pretende fazer, com todas as letras. Então, acho que é interessante, porque aí as pessoas começam a se dar conta assim, do que se trata quando essa nota sai. É isso. Eu queria comentar só, antes de voltar para mais uma rodada de perguntas, quando o Rodrigo também diz respeito ao ECA, na verdade, tem desrespeito ao ECA, tem desrespeito a 10.216, tem desrespeito à Constituição, né? Assim, é um processo, como a Viviane falou no início, antidemocrático, né? De imposição de uma política velha, né? Que está pautada por uma lógica de exclusão, de opressão. E aí a gente falando aqui, né, do CLT, intenção, que é um espaço de diálogo para, né, contribuir nos processos formativos, não são práticas que têm nada a ver com aquilo que está lá no nosso código de ética, que a gente firma o compromisso de assumir, né? Então são práticas que a gente precisa questionar a partir, né, de informações confiáveis. O Guilherme, eu queria comentar, porque é um absurdo isso que aconteceu com esse levantamento da Fiocruz, né? É um escândalo. E as pessoas precisam falar disso em espaços públicos, né? São 7 milhões de reais que foram para essa pesquisa. Foram 500 pesquisadores envolvidos com a construção desse levantamento para ter um argumento de eu vi na rua e a evidência é outra. Né? Então, assim, são instituições reconhecidas, são processos históricos construídos de forma democrática, como a Viviane falou no início, né? O processo de construção de uma rede que eu nem falo que é uma rede substitutiva, é a rede de atenção psicossocial, é a política pública de saúde mental que a gente tem no país, a gente tem lá 10.216. Né? Eu acho que a gente tem que segurar um pouco isso, ainda que com essa portaria, essa nota técnica. Posso falar um pouco disso? Eu falei muito rapidamente, quando estava pensando em algumas possibilidades, do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Eu queria aproveitar para dar um convite para vocês. A gente se reúne todo primeiro sábado do mês. Então, no próximo sábado, agora, dia 1º de junho, a gente tem reunião. E nessa reunião, entre as discussões, está a aprovação do PL 37. E outras discussões muito importantes, e é um espaço muito importante da gente se aproximar para dar continuidade para essas discussões e pensar como a gente pode atuar e pensar estratégias para fazer alguma coisa com isso, né, que a gente está discutindo aqui. Então, fica o convite, dia 1º de junho, às 10 horas da manhã, na Rua Espírito Santo 495. Eu posso passar no último andar, né? Tem que avisar, senão o pessoal não tira no auditório, no último andar. Certo? Tem mais um negócio da Fiocruz. Eu escutei isso hoje na CBN. Tem um concurso aberto, né, para a reposição do quadro de pesquisadores da Fiocruz, acho que são 90 e poucas vagas. O concurso vence essa semana, assim, se o governo não nomear essas pessoas. Elas já estão aprovadas em concurso, mas elas não estão sendo nomeadas. Assim, né? Junto com a pesquisa, apareceu isso na reportagem. Assim, até os jornalistas da CBN estão longe de serem jornalistas muito progressistas, estavam assim, absurdados. Então, como assim? Está faltando. Saíram 100 pessoas no último ano, por motivos diversos da aposentadoria e não sei o quê. O governo não vai nomear essas pessoas. Quando a bancada da bala está fazendo uma pressão gigantesca e conseguiu agora a nomeação de assim, centenas de milhares de policiais, centenas de milhares, não, né? Milhares de policiais federais. Assim, tem que nomear mesmo. Fez concurso, passou, tem que ser nomeado. Agora, por que isso não serve para a Fiocruz? Né? É o tal do viés ideológico, né? Que só existe quando é o outro, né? Para eles, não. Para eles é só o jeito de governar. Sim.
Boa noite, meu nome é Leila, sou psicóloga. Eu acho que eu estava ansiosa para ouvir alguém dizer, igual a Viviane ou o Guilherme, depois que eu li a nota técnica, né, na verdade, sobre esses assuntos, sobre essas pontuarias, sobre isso que está acontecendo, né, com respeito a essa política aí. E, como a Miriam falou, é difícil mesmo, por mais que a gente leia e está lá tão escancarado, parece que é muito surreal, né? Assim, parece que é uma coisa muito fora da realidade de se pensar. E parece que a gente perde força com relação a isso. Então, quando você fala, por exemplo, das redes sociais ou da informação, eu acho que a gente perde um pouco de força, porque quando sai uma nota técnica, por exemplo, e a gente se manifesta, porque o conselho está se manifestando, porque tem todo um movimento ali, e a gente perde um pouco da fundamentação, que é isso que você está colocando, são dados, né? São informações, são coisas que estão aí para serem colocadas, para a gente discutir. E, lamentavelmente, a gente está num momento de pouquíssimo diálogo, em que a coisa está sendo feita sem essa interlocução, igual muito bem a Viviane colocou e o Guilherme falou. Então, eu fico pensando que, enquanto conselho, né, federal, regional, enquanto a gente aqui, né, quando a gente pensa nisso aqui, nesse movimento que está sendo feito aqui, infelizmente, poucas pessoas, né, envolvidas com um diálogo tão rico, mas onde que isso vai repercutir? Né, assim, quando a gente pensa nisso, quando a gente fala de, por exemplo, igual o Guilherme colocou, então vamos falar disso, vamos ver o que tem para se fazer, vamos ver o que funciona, o que não funciona. Aonde? Onde que a gente vai ver isso? Achei interessante quando vocês colocam os lugares para a gente se informar, porque às vezes a gente tem informações tão aleatórias, né, que a gente mal sabe argumentar aquilo que está sendo feito. Então, é interessante, e eu queria entender assim, um pouco disso. Como é que a gente está presente nesses movimentos, né, do conselho e tudo mais, eu acho que aqui é o lugar para se dizer isso, e como que a gente vai lidar com isso que não é dialogado, né, com isso que tem uma porta fechada lá. Não sei se eu vi uma reportagem hoje falando de um movimento em que se abriu a porta ali para o pessoal da educação estar ali conversando com o ministro, e o ministro colocou todo mundo para fora, ou seja, não, a gente não quer ouvir vocês. Né? O lugar, se a casa do povo é ali, se o lugar onde as pessoas vão falar é ali, não, a gente não quer ouvir. E aí, como é que o conselho vai lá? Ou como é que a gente, né, enquanto psicólogo, enquanto a gente, né, que está trabalhando aí nessa frente, vai lá falar disso, né? Sustentar isso, porque é preciso sustentar, na verdade. Obrigada. Deixa eu fazer uma consideração que a Glória falou. Por isso nós estamos criando, em Minas Gerais, um observatório, onde tem vários segmentos. Tá? Esse observatório vai ser um observatório para todas as áreas do conhecimento. Tá? Eu vou deixar meu contato com o pessoal para vocês participarem da construção, do conselho de psicologia, o CREA já tem a nossa Câmara Especializada em Engenharia de Segurança. É um trabalho integrado. Não adianta fazer só aqui, não. Tem que ser uma coisa, equipe multidisciplinar. Tá? E nós estamos com esse tema bem adiantado. Tá? E eu gostaria de convidar vocês para a próxima reunião. Saindo, eu vou mandar aqui para o CRP os eventos que fazem lá para vocês fazerem as considerações de vocês. Tá? É importante. Tá? Portas abertas. É uma entidade de pesquisa nível Brasil, que é a Fundacentro. Tá? Obrigado. Leila, eu queria... Não, tá bom. Eu acho que isso que você traz é super importante, porque tem um pouco a ver com o que a gente vive de representatividade também. Porque quando você fala, a gente cita aqui posicionamento do CRP, posicionamento de algum, a gente tem que lembrar, eu acho que às vezes é bom falar isso, que para sair um posicionamento de uma entidade, tem muito trabalho por trás. E às vezes fica parecendo que o CRP, por exemplo, tem uma máquina de se fazer posicionamento e que isso é natural. Eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que para a gente estar nesse espaço, mais do que a gente
participar, escutar, ter informação, que eu acho que é uma coisa importante também, a gente tem que pensar qual que é a nossa disponibilidade. Eu acho que é preciso estar disponível. Sabe, duas coisas sobre o CRP. O CRP, não vou saber falar com tanto propriedade, mas tem comissões, GTs, que eu acho que são lugares de discussão coletiva, que você pode se propor a produzir. E uma outra coisa em relação ao CRP, que eu acho que nos interessa a nós psicólogos, é o fato de que a gente está num período de eleição. Nós vamos ter eleição do CRP. Isso que a gente está discutindo aqui precisa ser uma pauta prioritária para a gente pensar nessa eleição, né? Pensar em quem a gente vai colocar no nosso CRP. Acho que a gente tem que estar muito atento a isso, a quem a gente vai apoiar, o que essas chapas estão fazendo de discussão. E tem chapa de direita que está aí para realmente destruir nós o CRP. estamos numa disputa muito difícil esse ano, tanto no estadual quanto no federal, então a gente tem que estar atento a isso. O psicólogo que não está ligado nisso agora tem que começar a pensar e começar a se informar. Então, do CRP, eu acho que esses são 2 pontos. E volto ao meu convite anterior. Assim, como que o Fórum Mineiro de Saúde Mental funciona? É um outro lugar que sai muitos posicionamentos e que a gente vê as pessoas replicando muito e se interessam, mas que é preciso também estar disponível. Assim, a construção coletiva é uma construção muito difícil. Se você realmente está disponível para saber agora e daqui a pouco não saber e se colocar e querer discutir, o fórum é um lugar de discussão constante, que se reúne todos os meses, é aberto a todas as pessoas para estar presente na reunião, participar e se envolver nas discussões. Então, eu retomo meu convite para que sábado a gente possa estar lá discutindo. Ainda pode fazer pergunta, já está fechado. Eu tenho... Depois eu estava pensando, de volta, né, Guilherme, porque eu já conversei muito com a Viviane outra vez. Aí, o seguinte, essa questão da prisão, vamos estudar um pouquinho qual que é o histórico da prisão. O que acontece dentro de uma prisão? Você forma com mão de obra escrava, as mulheres viram garotas de programa contra a vontade, né? Existem cobaias químicas, que também são testes químicos, usam prisioneiros para isso. E também tem o tal do exército paramilitar, que é muito recrutado dentro das prisões. Então, assim, essas prisões não estão sendo feitas de graça. Inclusive, essas comunidades, normalmente, essas comunidades negativas, já veio aqui um católico falar que a comunidade dele era maravilhosa, que nosso relatório foi horrível. Agora, nós somos em comunidades denunciadas, nós não fomos em comunidades que foram elogiadas. Essa católica é muito boa. Agora, o que eu tenho visto... Essa do Estado foi, assim, foram 74 comunidades terapêuticas que recebiam recurso do Estado. Assim. Então, se recebe recurso do Estado, não podia ser aquelas muito tosqueiras, né? E aí eu acho que esse argumento, toda vez que tem isso, assim, se foram visitados 74, num Estado que tem 274, assim, eu acho que é uma amostragem que nenhum outro estado do Brasil tem esse tipo de pesquisa, né? A Secretaria de Estado de Saúde visitou 74 comunidades terapêuticas, recebiam recurso para Aliança pela Vida de 2015, acho que é 2017, né? E aí dessas comunidades visitadas, em todas foram encontradas irregularidades, assim. E se são essas, que são as boas, né? Porque elas recebem recurso do Estado. Então elas têm que ter um mínimo de organização para fazer parte do programa. Se nessas todas estão irregulares, então, esse argumento de não podemos generalizar fica... Porque ele ficou danado aqui, viu? Agora, o que eu queria acabar de falar, essas comunidades terapêuticas, normalmente elas são neopentecostais. E neopentecostalismo não é religião. É uma turma que foi criada nos Estados Unidos, financiada pelos norte-americanos, para destruir a teologia da libertação católica. Então, quando a gente fala comunidades terapêuticas, a gente deixar que são comunidades terapêuticas neopentecostais. Assim, não são só as neopentecostais, não, né? No relatório do IPE tem muitas comunidades católicas, tem católicas, tem espíritas, tem até comunidade terapêutica que tem um verniz assim, mais moderninho, que são as comunidades terapêuticas que aceitam o uso de determinadas drogas, assim, que fazem, por exemplo, o uso da ayahuasca, funciona na mesma lógica, mas aí você faz o uso como uma forma de tratamento.
Assim, que seria até uma coisa legal, né? Mas não precisa ser feito num local de privação, né? Pode ser feito fora. O povo lá em São Paulo, eles fazem isso, fazem tratamentos para diferentes tipos de uso abusivo, por exemplo, no álcool, com o uso de ayahuasca, com o uso de bogaína, com o uso de LSD, né? Assim como foi usado lá no pós-guerra lá para tratar os veteranos de guerra, né? Tem um mundo aí na ciência dos psicodélicos que a coisa ruim é isso, né? A gente poderia estar discutindo essas coisas, ao invés de a gente estar aqui falando retrocesso, a gente podia estar tendo um seminário gigante pensando nas possibilidades do uso de drogas psicoativas para a saúde, as possibilidades do uso de maconha medicinal, a possibilidade do uso de LSD, da ayahuasca, de vários tipos de substâncias que são extremamente potentes, que podem ser usadas para diversos tipos de questões, inclusive para auxiliar as pessoas que fazem uso abusivo, mas aí a gente gasta todo o nosso tempo tentando frear a merda que está acontecendo. Desculpa as pessoas que estão assistindo na internet. Aqui já saiu um monte dessas já, né? E aí um monte de coisa legal que a gente poderia estar discutindo, coisa que estimula o debate, assim, que a gente pode pensar como é que vai ser feito, aonde que pode ser feito. Expandir para além, assim, do tipo canônico de ciência alopática nossa, assim. Aliás, coisas que já acontecem no SUS, né? O SUS aceita diversas formas de tratamento as mais dialogando com saberes tradicionais. A gente podia estar discutindo isso, tanta coisa legal, nós estamos discutindo lá atrás, né? Nós estamos livrar daquela coisa. É isso. Sobre os presídios, é só para lembrar também que junto com esse projeto que foi aprovado, acho que um outro que demanda muita nossa atenção é o pacote anticrime do Moro, assim. Tem um movimento que está sendo constituído e que tem soltado materiais, aí é legal para quem quiser entender, que é o projeto anticrime. Eles colocam, esse é o projeto fake. Eles têm uma páginazinha lá no Facebook, aí eles fazem diversas discussões, e teve um outro debate muito interessante também que foi feito, parecido com essas pessoas que destrincham ponto por ponto. Saiu nessa revista Cult do mês passado, um dossiê sobre, ponto a ponto, as medidas do projeto anticrime do Moro. Assim, eles vão debatendo todos os pontos. Assim, a gente chama revista Cult. Ponto por ponto, por que aquilo ali só agrava os tipos de situações que a gente está vivendo. Assim. E aí para todos, né? Seja para as pessoas que são vítimas de violência, quem está lá trabalhando no tráfico, ou para o próprio policial, né? Que aí também tem relação com uma outra coisa completamente absurda, que é o decreto das armas, que agora autoriza um número gigantesco de pessoas a ter tipos de arma, tipo uma metralhadora, né? E aí eu vi uma discussão muito interessante que foi feita por policiais recentemente, que é um grupo que são os policiais antifascismo. Eles estavam discutindo tanto que esse tipo de medida, igual esse decreto, afeta o trabalho deles, né? Porque um policial que vai chegar para mediar uma briga de trânsito, o cara que pode estar lá brigando com o outro pode ter uma arma. E provavelmente vai ter, porque o número de pessoas que pode ter agora vai subir, acho que para 19 milhões, assim. E aí o tanto que isso vai ficar mais perigoso até para aquele que, em teoria, está sendo... que muitas vezes aparece como também portador desse discurso, né? Mas, na verdade, é mais uma forma de causar mais danos e precarizar ainda mais o trabalho dos agentes da segurança também, né? Então, essas medidas, apesar delas servirem a determinados discursos, na verdade, todo mundo que é trabalhador vai sofrer, assim. É um governo contra nós, né? Contra todo mundo que trabalha. As armas têm como tem. Bom, acho que eu nem vou me alongar, eu quero agradecer muito. Como eu falei no início, eu acho que seria, né, para mim, um momento para aprender e também de fortalecimento para isso que vocês apontaram. Acho que um momento de desmonte de políticas públicas tão importantes para a população, para a gente, né? Nós precisamos desses passos e acho que precisamos não só desses espaços para a gente trocar informação dessa forma, mas os espaços de militância, como a Viviane falou, e os espaços de controle social, né? Quando o menino comentou da nota técnica, eu estava lembrando de que quando, né, na verdade, a nota técnica fez a ficha das pessoas caírem, né?
de que se trata de uma política absurda, antidemocrática, fascista, que é um retrocesso, mas o momento da discussão e da aprovação dessa nova política foi um momento muito absurdo, né, no Conselho Nacional de Saúde, um desrespeito muito grande a um processo de construção de controle social. E acho que a gente não pode esquecer disso também, né? Não é a origem, mas acho que é um ponto importante que dá uma ideia muito clara para a gente de qual que é o projeto. Então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui, agradeço ao CRP, e informo vocês que o Psicologia em Foco do dia 5 de junho da próxima semana tem como tema as contradições e impossibilidades na garantia à saúde das pessoas privadas de liberdade. Então, eu deixo o convite para vocês participarem também na próxima semana e encerro o encontro de hoje. Obrigada.